Diz, pode falar. Tipo, por exemplo, como é que funcionaria a valorização dele? Porque tem a questão das placas, é isso que eu tipo, não entendo. Se as placas também interferem ou se é só a movimentação dele nas exchanges. Boa. Em relação ao valor em si do token, realmente, é o valor de mercado. É um negócio meio subjetivo, porque assim, por exemplo, tem a Binance, certo? A Binance é uma empresa que o trabalho deles é intermediar a compra e venda de criptomoedas. E eles têm um token deles. Esse token pode ser utilizado dentro da plataforma deles, ele tem um valor específico, ele é meio que correlacionado ao negócio deles, mas assim, se a receita deles lá sobe, não necessariamente por uma questão técnica o preço dos tokens deles sobe. Trazendo para a nossa realidade, por exemplo, se a gente minerou essa semana lá um Bitcoin, o valor do nosso token vai subir automaticamente por causa disso? Não. Mas por que ele vai subir? À medida que a gente, pensando que a XL, não pensando na XL está aqui entre 30 pessoas no máximo, mas a XL um pouco maior, vai com 3, 4 mil pessoas. Essas pessoas vão estar o tempo todo acompanhando o que a gente está fazendo. E cada vez mais a gente vai estar tendo que deixar isso mais transparente. Não só de mineração, mas de trade também. Porque já está sendo uma prática, assim, por exemplo, você tem um trade lá bem sucedido, ganhou não sei quantos por cento, você apresenta esse resultado. A hash, o tanto que valorizou, que você perdeu e aonde está depositado esse dinheiro. Então, à medida que tem muita gente observando, aí sim o preço interfere, entendeu? Por quê? No final das contas, o preço do token é a última venda do token. Então, como que acontece uma venda? Você tem uma pessoa que está querendo comprar e uma pessoa que está querendo vender. Em algum momento elas entram em acordo. Agora eu aceito comprar por tanto e eu aceito vender por tanto. Quando entra nesse acordo, aí pum, acontece a transação, certo? Quando você tem uma empresa em que ela fala o tempo todo, olha, eu estou minerando tanto e agora tenho mais tanto de patrimônio. Eu estou fazendo tantos de trade e agora tenho mais tanto de patrimônio. E eles apresentam o resultado. Esse negócio da negociação é de certa forma, não digo tecnicamente, mas é de certa forma relacionado ao preço do ativo. Ou seja, por exemplo, se a gente coloca lá que a gente minerou um Bitcoin e a gente tem uma comunidade maior, o preço vai subir. Por quê? Porque a gente tem um patrimônio maior, isso chama a atenção das pessoas e as pessoas vão comprar. Aumenta a demanda. Exatamente. Com isso, aumenta o preço. Porque assim, o preço mesmo do token, no final das contas, ele é simbólico, ele é a última venda, o que as pessoas estão querendo. Por isso que assim, por exemplo, pode ser que daqui a uns anos nosso token valha mesmo 20, 30 reais, sei lá, vai saber. Porque pode ser que a nossa comunidade aumente e tenha uma demanda, um volume muito grande de transação, e mesmo a gente não fazendo muita coisa assim, no final das contas, assim, nesses trades, por assim dizer, começa a subir alguém, sei lá, entra numa Binance da vida e começa o pessoal tradar lá em cima e subir o valor do token. Isso é receita para o projeto, a gente vai estruturando, aumentando o nosso patrimônio, à medida que vai aumentando o patrimônio e mostrando esses resultados, as pessoas vão olhar e valorizar o nosso token e querer... Exatamente. O patrimônio está crescendo. Exatamente. Não que ele seja, tipo, tecnicamente correlacionado. Entendi. Qual que é o token mais valorizado hoje? Mais valorizado, assim, Questão de valor. De valor. Um pouquinho hoje. É o ETH, né? O Ether. O Ether. Ele é o mais valorizado. É a segunda moeda mais cara, inclusive. A mais cara é o Bitcoin, né? É porque o Ether, ele é um token moeda, né? Porque ele tem uma função de moeda porque ele é o que rege a plataforma. O Gas, que é as taxas de transação dentro da rede do Ethereum, ela é toda paga em Ether, né? E quando você vai criar um projeto, você paga em Ether. Quando você vai fazer... Nossa, tem muitas funções dentro da rede do Ethereum, é tudo dentro de Ether. Então ele vira uma moeda dessa rede, né? Então essa é a segunda moeda mais cara. E é o token mais caro. Porque ele se constitui como token. Bitcoin é criptomoeda mesmo. Qual a diferença de operar por trade? Essa é a pergunta. E por arbitragem? Então, porque assim, ó, o trade, ele é uma operação que as pessoas fazem visando o lucro, né? Então, basicamente, você compra alguma coisa e espera vender ela mais caro.
E isso é uma coisa de espaço-tempo. Então você espera um tempo, pode ser trades de curto prazo. Então tem trade, cara, que as pessoas fazem de 5 minutos, 1 minuto que seja. Então, sei lá, ele viu uma oportunidade, ele viu normalmente acontece isso, pontos gráficos específicos que ele vai fazer a entrada, ele fez a entrada, ele tem um objetivo lá de venda, ou se ele estiver perdendo, ele tem um loss, né, que chama, um máximo de perda, e aí às vezes acontece 1 minuto, bateu lá alguém dele, ele vendeu e ele tirou esse spread, né, esse lucro em cima. Ele pode vender nesses 5 minutos quanto 24 horas depois, 48 horas, ou não? Então, exatamente, aí tem os trades de curtíssimo prazo, os trades que aí seria de 5, 10 minutos, 15 minutos, mas isso é muito raro de acontecer, trades muito de curto prazo. Agora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, até um dia inteiro é o que é chamado de day trade. Então você compra e vende ainda dentro do mesmo dia. Existe um outro segmento que é o swing trade. Então são pessoas que compram e vendem tipo em 15 dias, 30 dias, mais ou menos nesse, que é o curto a médio prazo, né? Todas essas operações têm a mesma lógica, você comprar e vender. Mas assim, a diferença acho fundamental entre o trade e a arbitragem é justamente esse timing. Porque o trade, você compra um ativo e tenta vender ele mais caro na linha do tempo, independente se for curto, médio. E tem gente que fica 3, 4, 5 meses também na operação. Tem uma coisa que é o risco, né? Que é interessante também apontar sobre o trade. Aí eu já vou para a arbitragem. Aí você vai entender, tipo, completamente qual que é a diferença. O trade, você entrou numa operação, você está dentro de um ambiente de operação. Você comprou, por exemplo, normalmente trades são trades de... Eu vou puxar para trades de ações, que eu acho que o fundamento é mais generalizado. Também dá para fazer isso em criptomoedas, mas assim, criptomoedas, as plataformas são muito diferentes. Então, assim, por exemplo, você vai comprar uma ação da Petrobras, você vai comprar na Bolsa de Valores, independente se você está comprando pela XP, pela Rico Corretora, pela HB Invest, ou seja lá por onde for, você está comprando ali no ambiente da Bolsa de Valores do Brasil e tudo mais. Dentro de criptomoedas, você pode operar em um monte de lugares durante o mundo. Então, assim, as opções de preço são diferentes. O que eu estou querendo dizer? Dentro de ações, você trabalha numa plataforma única. Então, o preço da sua ação da Petrobras, quando você for vender, você vai vender pelo mesmo preço de mercado que você está negociando na Bolsa de Valores. Sim. Quando você vai em criptomoedas, às vezes você tem diferença. Então, por exemplo, se fosse um token de Petrobras, você ia ter 5 ou 6 preços diferentes ali, certo? Porque você tem negócios vendendo Petrobras lá na China, outros no Japão, outros no Brasil, outros... São muitas plataformas diferentes e, tipo, não existe alguma coisa que junte. Voltando ao negócio do trade. Ele chega a ser arriscado porque você está pensando algo sobre o futuro. Eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Certo? Aí você tem várias bases. Tem fundamentalistas, tem análise técnica, tem o tape reading, que ele olha lá no book de ofertas, o volume de quem está comprando, quem está vendendo, acho que está vindo muito volume de venda, então vai cair, sabe, coisa do tipo. Análise técnica, tem lá gráfico, aí fez um macaco, fez não sei o que, e aí a pessoa compra, vende assim por diante. Mas tudo é baseado numa previsão para o futuro. E aí tem um risco atrelado que você pode errar, né? No curtíssimo prazo, ainda mais porque a maior parte das pessoas que trabalham com trade trabalham alavancadas, então elas podem operar ali durante o dia, ela pega o dinheiro dela, tipo R$1.000, pega um empréstimo com a corretora, vai para R$100.000 e ela fica operando ali. Mas para ela perder esses R$1.000 é muito fácil, porque basta ir do contra o que ela está pensando, e esse é o maior risco de trade, tá? Quanto maior o prazo, menor o seu risco, porque você tem mais oportunidades para aquilo que você pensou dar certo na linha temporal, certo? O que é arbitragem? É você comprar e vender o mesmo ativo praticamente, se possível, ao mesmo tempo. Se você pensa assim, como que eu vou fazer uma arbitragem, voltando lá no meu exemplo da Petrobras, vender uma ação da Petrobras ao mesmo tempo em 2 lugares diferentes, tentando conseguir uma diferença de preço nisso? Não tem como, porque você não tem um outro ambiente, você só tem a negociação, mesmo que seja na Rico, seja na XP, você vai negociar, você coloca lá, você compra 1.000 ações da Petrobras na Rico e vende na XP Investimento, vai dar a mesma coisa, porque o preço é sempre igual. Em cripto,
Aliás, em dólar, por exemplo, e a arbitragem é feita normalmente em moedas, né? Você tem uns spreads, porque dólar é negociado de várias formas em vários lugares do mundo. Então, às vezes, aqui no Brasil, por N fatores, o dólar está um pouco mais barato que está lá na China. Então, vale a pena você tentar comprar aqui e vender lá. Ou ao contrário, vice-versa. Em criptomoedas, isso abre um leque muito grande. E olha que a maior parte dos negócios trata de Bitcoin, né? Bitcoin é negociado em muito lugar diferente. E às vezes o preço na China, no Japão, está diferente daqui do Brasil. Que seja $100 de diferença. Você comprou aqui e você vendeu lá. Se você consegue fazer isso ao mesmo tempo, você diminui seu risco. É diferente de trade. Você não está esperando para ver esse valor, não sei o que. Você vê uma oportunidade. Você tem dinheiro aqui, você tem um ativo aqui, você comprou aqui e vendeu aqui, no mesmo tempo. E você ganha um spread, é um lucro no final das contas, você conseguiu um valor a mais, só que você não tem um risco. Entendeu? Por isso que a arbitragem é bem interessante, cara. Hoje em dia, porque assim, aliás, reformulando, imagina que para você como humano, às vezes olhar 200, 300 locais diferentes, tentar achar uma possibilidade de arbitragem, de spread, comprar aqui, vender aqui e ganhar algum tipo de diferença, é muito difícil. Mas hoje em dia existem muitos robôs que eles mapeiam o mercado, então eles ficam o tempo todo analisando onde que está mais caro, onde que está mais barato. E quando tem uma operação com uma API, com um sisteminha que ele manda uma informação lá para uma exchange falando assim, pode comprar, pode vender, ele automatiza, então você consegue comprar e vender ao mesmo tempo, ganhar esse spread, às vezes é 1%, 0,5%, mas você ganha. Você paga as taxas de transação, às vezes é viável, às vezes quando o spread é muito pequenininho, ou seja, o preço do Bitcoin no geral, na média, em todos os lugares está muito parecido, aí não vale a pena, porque com as taxas, não sei o quê. Mas quando e existem muitas oportunidades de mercado, que às vezes lá na China bombou alguma coisa, começou a subir lá, que ainda não repercutiu tanto. Nessas oportunidades, elas acontecem o tempo todo no mercado, aí você ganha dinheiro. Então virou o negócio da Atlas, por exemplo, a Anubis, que a Anubis agora começou a crescer pra caramba também, e que eles fazem esse mesmo trabalho. Diz aí, tem mais alguma questão? Desculpa. Então, só para ver se eu entendi esse conceito da arbitragem, é você comprar e vender tipo, no mesmo momento, só que, vamos dizer assim, em outro mercado. Mercados diferentes, em locais diferentes. Porque o lance do spread é justamente isso, porque às vezes a situação em um local está diferente do outro. Então, por exemplo, vamos dizer que aqui deu uma informação que não vai ter mais reforma da Previdência. E isso abala a economia do Brasil, abala a credibilidade da moeda brasileira, porque pode ser que a gente tenha um período de hiperinflação e nossa moeda vai lá pro saco, não sei o quê. Então, o Bitcoin aqui, nos Estados Unidos ainda tá lá, ainda não começou o crash, tá tudo bem. Lá na puta que pariu, tá tudo bem. Aqui, às vezes em uma hora, o Bitcoin vai subir pra cacete. Nesse período, se você comprou lá, mais barato, e você vendeu aqui no Brasil, você ganhou dinheiro. Entendeu? Mas o lance da arbitragem é tentar acontecer no mesmo tempo. No mesmo tempo. O que é difícil é pra mão humana fazer isso daí, né? Mas com robô você consegue. E você tem alguma dúvida aí? Te pega? Tipo, é daí que vem o lucro da XL? Sim, não. Qual que é a nossa ideia? Que nem vocês falaram de trade. Arbitragem. Tá bom. Falaram de trade, de arbitragem. Valor de token. O token e mineração, vocês também comentaram. Todos esses são um negócio da NX0. O que mais de receita poderia ter? E aqueles serviços que vocês estão propondo também entra? Então, o que mais poderia ter? Investimentos. Então, a NX0 ela pode ser sócia de empresas. Literalmente, a gente não vai ter...
Então, bem, em trade, aliás, vamos voltar, questão de portfólio. Nós estamos acompanhando já várias moedas. A nossa pretensão é obter um portfólio grande e consistente nos melhores ativos que tiver no mercado, os melhores projetos. Aconteceu recentemente o negócio da Engine Coin, certo? Da Kim também, que a Kim também já está subindo um pouco já de novo. Conseguiu uma parceria aí e tudo mais. E tem mais... Se pegar o BAT, que é o Basic Attention Token, acho que é assim fala, não sei. Mas, cara, tem muitos Stellar, o próprio Litecoin que subiu bastante aí nos últimos dias, e mais um monte. Você tem, da nossa análise tem, sei lá, uns 70, 80 ativos, certo? À medida que a gente tiver esses ativos e eles forem se valorizando, por exemplo, aconteceu com esse negócio da Engine, mas é só o começo, né? Isso naturalmente vai ter uma valorização monetária do nosso patrimônio. Esse é um ponto. Então, essa é uma forma que a gente quer ganhar dinheiro. Sendo sócio dessas empresas que tem muito potencial, sócio no longo prazo, é porque a gente acredita que essas empresas vão valorizar os seus ativos. Esse é um ponto que a gente pretende ganhar dinheiro. O outro ponto é fazendo trade dentro desses ativos. Por quê? Esses ativos, por exemplo, a Engine Coin subiu 400%, mas ela já caiu 150%. O trade passaria a ser um curto prazo. Curto a médio prazo. Eu não vejo como viável day trade dentro de moedas. Eu vejo como viável, por exemplo, a gente tem o nosso portfólio, esse portfólio ser sempre armazenado em carteiras multisig. O desafio nosso é como conseguir isso de graça. Porque, por exemplo, quando eu fui procurar do Ethereum lá na BitGo, que é o serviço bom, funcional e tudo mais. Nossa, eu preciso até marcar isso aqui, que é uma das coisas que tem que fazer. Desculpa, gente. Atualizar. Política. Bit. Mas bem, voltando aí. Em questão de trade, como que funcionaria? Imagina que a gente tem essa carteira que é onde que fica nosso portfólio, todas as moedas vão ficar protegidas. Mas, sei lá, 20% desse capital está em rotação. Então, deu essa valorização de 400% na Engine Coin, a gente vendeu. Começou a cair, caiu 150%, a gente recomprou. Então, em vez de a gente ficar parado esperando os próximos 10, 15 anos e só ir acumulando, a gente também vai movimentando isso da forma mais segura quanto possível, mas movimentando esse capital, fazendo com que a gente consiga multiplicar cada vez mais, né? Fazendo trade, aproveitando essas oportunidades de curto e médio prazo. Isso através de quais formas? O Otávio está me ajudando com isso, a pensar como que a gente poderia fazer. Mas eu vejo como uma boa escolha robô. Porque, por exemplo, o Botrex, cara, você cria uma estratégia em que ele convirja para fazer uma entrada dentro de no máximo possível de pontos gráficos. Ou seja, ele precisa converger muitas coisas para ele entrar. E aí você deixa, sei lá, um stop de tantos por cento que você aceita. E um gain real, assim, que seja possível, deixa rodando. E ele funciona bem, cara. Ele funciona bem. Já fizeram o teste? 3 meses que a gente está acompanhando e ele tem bons resultados, sim. Tem bons resultados. Depende muito do mercado também. Porque se o mercado só ficar caindo, não vai dar certo. Mas se o mercado tiver uma volatilidade bacana, ele está tendo ganho. Às vezes 3%, 4%, 5% em cada operação. Então, o trade seria uma outra forma. Vitor, respondendo essa pergunta. Primeiro, um portfólio. E esse portfólio tende no longo prazo a se valorizar. Segundo, fazer trade desse portfólio, ser atuante dentro dessas moedas. Um outro ponto é a arbitragem. Então, por exemplo, a gente tem Bitcoin armazenado, uma parte do nosso Bitcoin arbitrando, vendo oportunidades em que a gente, dentro do dia a dia do mercado, você tem ali 1%, às vezes, você comprou, vendeu, mais um pouquinho, aumentou o nosso patrimônio. E tentar... E isso já acontece. Já acontece, só que a gente tem que expandir cada vez mais. Então, por exemplo, tem um robô que ele é open source, né?
Então, era uma coisa que a gente podia estar trabalhando, melhorando esse robô, fazendo... Provavelmente, a Atlas, por exemplo, se ela não é uma pirâmide financeira, eu acho que não, cara. Eu acho que não, porque é possível mesmo, os ganhos que eles têm. Atlas. Porra, a Atlas rendeu, acho que mês passado, 15% ao mês. 15%. E é possível, porque eu lá com o robô open source que só operava em duas exchanges, teve vários dias que davam uns gainzinhos lá de 1%. Agora imagina, eles operam em 100, 200 exchanges. É verdade. É possível que eles tirem lá o 0,5% ao dia que às vezes eles dão, sabe? E assim, se a gente consegue trabalhar esse robô, a gente vai ter um retorno bacana, sabe? Então, a arbitragem é fundamental. A mineração, e aí eu fico totalmente aberto ao debate sobre mineração, tem muita gente que acha que não é um negócio que é muito rentável, ou que tem dúvidas sobre como que funciona. Talvez não seja agora, né? Por causa do custo da energia. Isso. O problema da mineração é... Então, assim, se você for pegar Mas se o custo da despesa e o lucro de despesa, será que está valendo a pena? Eu não estou falando que não vale. Hoje está valendo a pena? O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer assim, se no final do mês... Não, falando assim, ó, a mineração a gente sabe que a energia elétrica é muito cara. O que está rendendo em termos de mineração está compensando? Então, nunca esteve. Desde que a gente começou, nunca esteve. Nunca esteve, está sempre negativo. Sempre teve negativo. Agora, Começa ficou no 0 a 0. E investindo em placas aumenta a mineração, aí passa da lucro. Porque assim, você tem Só que você aumentou a placa, não vai aumentar o consumo também? Então, aumenta o consumo, só que é o seguinte, a maior parte do consumo é da estrutura. Então, pense o seguinte, você tem uma placa-mãe, certo? Que ela conecta 19 placas de vídeo. Se você conecta essa placa-mãe, mais a fonte, mais 4 placas de vídeo, você tem um gasto de energia bacana, certo? Essa fonte, você consegue conectar mais 4 placas de vídeo. Vai aumentar o custo de energia, mas não vai aumentar, deu para entender o que eu quis dizer? Aí você conectou mais uma fonte e mais 4 placas de vídeo. Vai aumentar o seu custo de energia, mas não vai aumentar o custo da placa-mãe, entendeu? Ele não aumenta com a proporção das máquinas. Isso, você tem um ponto de equilíbrio, por assim dizer. Em contrapartida, o rendimento aumenta. Aumenta exponencialmente. Entendeu? Então, assim, hoje a gente está lá no 0 a 0. Não que a gente faça isso, a gente não saca o Bitcoin para poder pagar energia elétrica. Mas tá ainda no 0 a 0. Então não compensa se você for pensar por esse lado. Assim. 0 a 0. Se você pensar por esse lado, passa compensando. como um negócio assim que você tem que pagar a conta no final do mês, não compensa, cara. Por que a gente está fazendo isso? Em primeiro lugar, para ganhar know-how, cara. O que eu aprendi sobre isso, manutenção, como que funciona no dia a dia, na prática, cara, não é brinquedo. Não sabe fazer. Não sabe fazer. E hoje em dia já sei. A gente já sabe dar uma manutenção sobre isso daí, como que funciona, como que configura e assim por diante. E assim, se você parar para ver, lá de um ano atrás, quando a gente minerava nos Optiplex 320, para agora que a gente está, agora essa semana que vem a gente vai para 15 placas dentro de uma rig que já está quase completa. A próxima fase vai ser a ZIC, eu quero ter várias ASICzinhas. É uma evolução legal. E assim... Mesmo não dando resultado, a gente está aí, vamos supor, em 10, 15 pessoas. Acho que você aprendeu, é o único que sabe, 100%. Então valeu a pena esse investimento. Mesmo que a gente tenha, que é o que você falou, você começa a ter know-how. Mas tem uma coisa. Você começa a ter conhecimento de um negócio que para mim é novo. Mineração não adianta que eu não sei fazer. Investimentação, eu escrevi aqui. Mas tem o negócio da energia solar também. Então, aí que tá. A energia é o custo mais caro desse negócio. Como que a gente viabiliza esse custo? Tem algumas escolhas. Daria pra gente sair do Brasil. A gente mora no Paraguai, pelo menos. Faça isso aí. Paraguai bate. Aluga uma casa para 15. Seria até mais barato que energia solar. Só que tem outra opção.
que é desenvolvimento de energia solar. Por que eu acho interessante? Em primeiro lugar, por causa do know-how. Eu quero aprender a montar placas, a montar o conversor e tudo mais. Quero ter gente da minha equipe que saiba fazer isso daí, porque no futuro eu gostaria que esse fosse um dos ramos da X0. Esse é a mesma coisa. Montar, Trabalhar com implantação do sistema de energia solar. Esse é a mesma coisa. E assim, tá dentro da nossa área. Porque a tendência mundial é acabar com as fontes de energia que a gente tem hoje, passar a usar a energia solar e a energia gerada do ar. Mas e o custo disso? Hoje tem um custo, mas a tendência é que esse custo, à medida que o tempo vai passando, ele diminui. Então, mas tem uma coisa que é interessante. Você tem um custo de... Pra você começar a fazer. Não digo nem para começar, não. Porque aí no nosso caso seria assim. A gente começaria com a gente. Sim. Em vez da gente contratar um terceiro para fazer, a gente aprenderia, faria um sistema que adequasse as nossas placas, aguentasse nossa estrutura. A incubadora seria X0. Seria X0. E na sequência, a gente vendo oportunidade de negócio, a gente ia começar a fazer. Porque assim, por exemplo, o custo hoje, dentro dos moldes do que a gente ia gastar, sei lá, 20 a 30 mil reais. Mais 10 mil de mão de obra. Isso quer dizer que a gente economizaria se a gente fizesse uns 10 mil de mão de obra, mas mais existe 10 mil de mão de obra no mercado para esse negócio, cara. Gente pagando. Você quer ver um outro exemplo? A gente já volta nisso daí. Mas é o negócio do site. Queria fazer uma integração no site da MetaMask, certo? E com algumas funções lá que conectam com o Web3. E eu pedi um orçamento para uma equipe especializada de desenvolvedores que trabalham nessa área. 21 mil reais, cara. E eu tô fazendo lá, aos pouquinhos eu tô fazendo. Pensa que daqui a um tempo, você, a gente pode estar prestando esse tipo de serviço. Entendeu? Mas eu já vou voltar nesse negócio aí. Mas da mineração, voltando no negócio da mineração. Energia solar ou ir embora daqui. Tem essas opções. Tem na Europa também, muito lugar bom, tanto para morar, para abrir negócio. Se tivesse gente que topasse ir embora, também dá para ir, porque dá para você montar empresa e aí as pessoas que vão todo mundo com visto porque trabalham na empresa e os países dão muita facilidade para quem quer abrir negócio. Tipo a Nova Zelândia, você consegue inclusive investimento, sabe, para você tocar, então é bem interessante. O que o Nivaldo falou, energia solar é tendência e realmente, não teria como a gente se anteceder? Dessa forma, exatamente dessa forma. Bom dia a todos. Tudo bem, gente? Podemos sentar? Pode ser. Fique à vontade. Cara, Desculpem esse negócio de energia solar, por exemplo, hoje as placas elas estão na sua casa. Por exemplo, e se expandindo, a gente colocou energia solar, não seria melhor, por exemplo, alugar um galpão ou já com energia solar, ou alugar esse galpão e, tipo, para ter a questão da escalabilidade e montar o painel? Também, dependendo do quanto Eu acho que for também. investir, né? Então. Porque assim, de fato, por exemplo, hoje já tá um pouco quente lá em casa, né? Não, mas o inverno tá chegando. Aí é aquecedor, Isso não é né? perigoso, não? Um lugar, um ambiente mais fechado. Então, assim, depende. Você tem que ter uma contenção de risco. Ela é uma ventilação, ainda mais fazendo Depende casa, também da estrutura. Quanto maior a estrutura, você vai ter que deixar mais profissional. Por exemplo, agora com as placas chegando, a gente vai ter que, antes inclusive das placas chegarem e instalar, fazer uma revisão da rede elétrica. Tem um fio com bitola maior, com disjuntor para ir direto para lá. No break também eu vou ter que revisar, porque já não está aguentando. Porque até então você tem uma fiação comum para eletrodoméstico, televisor, mas agora você está Cara, com eu tô falando isso porque, por mineração em exemplo, casa.
colocar um painel solar lá na sua casa? Não, mas não tem nem como. Então, mas é uma das possibilidades. Se colocar, por exemplo, naquela região ali, não está meio que registrado como a energia que vocês usam é doméstica ainda, é industrial. Em falar nisso, quem que foi que me falou? Não lembro agora quem foi, me falou pra eu pesquisar, porque se eu entrar no site eu consigo benefício. Falando que eu gasto mais e tudo mais, explicando os negócios. Eu acho que você consegue mudar para energia industrial. Aí eu vou ver direitinho como que funciona. Mas Mas aí você teria que tentar com a situação da empresa legalizada. Exato. Fornecer os dados da empresa. Que é um outro ponto que a gente precisa conversar. Mas dá uma olhada nisso daí, porque isso aí é até perigoso. Né? Esse negócio dentro de casa assim. Não. Assim, dentro da estrutura atual não tá perigoso não. Mas aí voltando, então energia, exaustor e ventilador no momento. Que eu vou ter que colocar. Agora, mais pra frente tem que ter ar-condicionado e tudo mais. Mas assim, tem o termostato, então dá pra você acompanhar a temperatura pra ver se não tá... Mas no momento não. No momento Fica 24 horas. Né? Fica 24 horas, sim. Então, em relação à mineração, a gente está falando tudo de mineração pós, tá? Que é proof of work. Só fazendo um review que fala? Review. Eu sou um cara que fala línguas. Do que a gente estava falando, a gente fez assim uma pequena introdução falando sobre dúvidas. Aí eles me passaram algumas dúvidas e a gente começou a debater e aí o Victor falou assim... porque a gente falou sobre o que a gente tinha falado, acho que era de trade, aí você falou assim, é assim que a XL ganha dinheiro, e aí eu comecei a explicar quais formas de valorização, não é bem de portfólio, é uma das coisas, mas quais são as formas de negócios que a XL deseja atacar para ter patrimônio, para arrecadar dinheiro, para ter receita entrando. E aí eu expliquei que, em primeiro lugar, valorização de portfólio, né? Então a gente quer investir em projetos, empresas, ser sócio de empresa. Mesmo fundamento, quando você compra uma ação da Petrobras. Você compra uma ação da Petrobras, você está virando sócio da Petrobras e você acredita, por exemplo, que a empresa vai ter receitas, vai lucrar e isso vai valorizar as ações e por isso você vai ganhar dinheiro porque você é sócio dessa empresa. A gente quer ser sócio das melhores empresas do ramo de tecnologia, de criptomoedas, criptoativos e assim por diante. Então, hoje a gente já analisou e já tem ali, está de olho e comprando alguns ativos de cerca de 70 empresas, organizações, moedas, tokens e assim por diante. O que a gente acredita? Que a gente adquirindo isso, sendo sócio dessas empresas e pensando 10, 15, 20, 30 anos, acompanhando bem o desenvolvimento dessas empresas, isso vai valorizar. Esse patrimônio que a gente estiver acumulando vai se valorizar. Esse é um ponto, no final das contas. A gente ter um portfólio com um patrimônio bem grande desses ativos, que são os melhores ativos do mercado, pensando 10, 15, 20, 30, 40 anos, certo? A segunda coisa é trades. Lembre-se sempre de bolsa de valores. Bolsa de valores tem a ideia de trade. Você compra um ativo, você pensa mais a curto e médio prazo, você fala assim, eu acho que esse ativo vai se valorizar por N fatores, dentro de N características, você compra esse ativo e vende ele num curto prazo. Voltando para o exemplo da Bolsa de Valores. Você viu, por exemplo, que teve o caso da Vale, certo? E as ações da Vale caíram, certo? A empresa não mudou nada. Isso para a empresa, em questão de... não é nada. Da indenização vai demorar anos. Tá. Caiu na notícia, porque todo mundo ficou abalado, caiu pra caramba. Aí você fala assim, putz, eu acho que as ações da Vale vão subir de novo. Só que eu acho isso em 15 dias. Eu vou colocar uma grana ali, e aí vou ver se ela subiu, eu vendi com lucro e é isso que eu quero. Isso chama trade. Pessoas que tentam fazer uma operação, comprar um ativo e vender esse ativo curto, às vezes um dia, às vezes algumas horas, às vezes 15, 20, 30, 3 meses, mas é comprar e vender um ativo, tentar ganhar um lucro em cima desse ativo no curto prazo. É diferente do que eu falei do negócio do patrimônio de portfólio, que é você pensar bem a longo prazo e ir acompanhando os fundamentos e comprando cada vez mais e assim por diante, certo? Então, à medida que os nossos ativos desses do portfólio passarem por períodos de volatilidade, a gente quer tradear neles, quer fazer trade neles. Dá um exemplo.
A Engine Coin, que é uma das empresas que está dentro do nosso portfólio, ela valorizou 400% esses dias. O que aconteceu? Eles fizeram uma parceria com a Samsung e a carteira de criptomoedas nativa do S10, então o S10 agora vai vir com uma carteira de criptomoedas já do celular próprio, foi feita pela Engine Coin. Puf, o ativo dele subiu pra cacete. E caiu depois uns 150%. Tá lá, mais do dobro do preço. Mas caiu, subiu uns 400%, 500% e caiu uns 150%. A gente poderia ter vendido lá 400% de valorização e agora ter recomprado 150% mais barato. E a gente tem mais patrimônio. Então, esse é uma outra coisa que a gente deseja fazer. Então, em primeiro lugar, ter um portfólio bem grande, longo prazo. Tradar dentro desse portfólio, sempre prezando para aumentar o nosso patrimônio. E aí eu curto e médio. Isso. Mas nesse caso aí também é o seguinte, tem que ficar muito atento à volatilidade do mercado, porque sobe, né, de repente no mesmo dia já... Exatamente isso. Então, eu acho que até comentei com vocês antes, que assim, por exemplo, a gente tem o nosso portfólio dentro de uma carteira segura, multisig, multi-assinatura, que várias pessoas precisam assinar para fazer qualquer coisa, e isso é fundamental, tá? Ter todo esse portfólio, todo o nosso patrimônio em si dentro disso, mas a gente pode pegar 10, 20% desse patrimônio e deixar uma carteira rotativa, em que a gente vai fazer essas operações, ou seja, 90% está lá seguro, parado, certinho, mas no mês a gente, sei lá, tem 10% desse valor que a gente vai poder fazer esses trades, tentar ganhar essas oportunidades para evitar o risco de, por exemplo, ir do contra, que a gente está pensando. Outra coisa é ter gerenciamento de risco, né? Então falar assim, nós aceitamos perder tanto, deixa no stop. Se cair, perdemos, mas essas coisas assim de políticas de risco dentro do trade é fundamental. E outras coisas também, por exemplo, que eu estava comentando com eles, atuar com robô, não com pessoa, mas é uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Então, robô, se você programa, deixa ele tudo certinho, só vai entrar se fizer tanto, se cair para tanto, vai sair, se subir para tanto, realiza o lucro e assim por diante, você deixa lá, ele vai ficar o dia inteiro lá rodando. Então, quando ele vê uma oportunidade, ele compra, vende com lucro. Se cair e for do conta, ele vende, realizou o prejuízo e assim por diante. Mas tem uma outra coisa, o Otávio está ficando muito bom nisso. Um exemplo, acho que eu passo, não sei se eu falei para você, ele me passou aí uma operação que eu acompanhei e a gente está acompanhando nesse momento. Várias moedas, o dia inteiro a gente vai vendo. Porque ele está participando de muitos grupos e está tendo muito contato com gente de mercado, não sei o quê. Tá? Então, às vezes, ele recebe lá, tal moeda daqui a pouco vai subir. E sobe mesmo. E sobe mesmo. E ele me passou, acho que foi na sexta-feira, a CVC. E isso está subindo. E a CVC teve problema recentemente, né? De dívida, alguma coisa assim, esse ano ainda. CVC. CVC que você fala é a de turismo? Não, pô. Ah, Isso daí não tem nada a ver com criptomoeda, não. CVC é uma moeda que, na verdade, é uma moeda vinculada a um projeto que é de identidade em blockchain. Então você tem um sistema que faz a identidade da pessoa, a mesma identidade, como se fosse um RG, só que em blockchain. Então não tem como fraudar, é bem interessante. E aí tá subindo a moeda, né? Então, às vezes, não é robô, mas dá para aproveitar a oportunidade de trade na especulação. Então, é uma coisa que a gente está estudando e daqui a um tempo a ideia é que a gente tenha áreas dentro da nossa empresa, áreas específicas que cuidem de coisas específicas e que o todo se junte para converger no melhor para a empresa. Voltando lá no ponto. Então, trade, arbitragem. Eu expliquei como funciona a arbitragem, porque ela é diferente de trade. E a gente quer... Não, aliás, a gente já faz arbitragem, né? Mas é sempre expandir, melhorar e assim por diante. Porque a arbitragem, em Bitcoin, é diferente de bolsa de valores, em que você compra tudo num lugar só. Você tem 200, 300 lugares em que você compra e vende Bitcoin. Então, às vezes, por uma série de fatores, o Bitcoin aqui no Brasil está mais barato do que está lá na China. Ou, por exemplo, aqui no caso, isso daí é real, o Bitcoin daqui está mais barato do que está na Venezuela. Porque lá a economia está fodida. Então aqui o Bitcoin está um pouco mais barato. Você pode comprar aqui e vender lá na Venezuela. Então, o caso do fuso horário também interfere. O caso do fuso... Muita coisa interfere. Aliás, o Bitcoin virou uma febre, né? Você entra nas páginas, tá tudo. Existe dezenas, centenas de sites lá colocando. E vai piorar. Vai ter mais daqui a um tempo. Ainda mais quando as pessoas descobrirem que altcoins, né? As outras coisas fora Bitcoin são bem mais interessantes.
Não que o Bitcoin tem muito valor, é incrível, a tecnologia é fantástica, mas tem muita coisa, assim, dentro do universo de cripto que é bem mais interessante que o Bitcoin. Então, voltando ao ponto da arbitragem. A arbitragem, ela é interessante porque você consegue fazer isso. Você compra ao mesmo tempo. Não é um trade. Você compra, espera a valorização e blá, blá. Não. Você compra e vende aqui. Então, você tem muito menos risco. Lógico que, às vezes, a maior parte das vezes, esse spread é muito menor. Você consegue, num trade, às vezes, você consegue 200%, 300%, 10%, 5%. Na arbitragem, às vezes, é 0,5%, 1%. Mas você compra aqui e vende lá. Você ganha um dinheirinho. Você está sempre ganhando. Sempre ganhando. A não ser que na hora que você vai dar um play lá... E você não conseguiu vender. Mas assim, a arbitragem, imagina que às vezes tem milhares de locais diferentes. Para você no olho ficar acompanhando, agora aqui no Brasil, na China, é meio difícil você realizar, aproveitar a oportunidade. Mas hoje em dia tem robôs. A gente pega um robô open source, ele funciona muito bem. Ele funciona em 2 exchanges, que é a Brasilex e a Bitcoin Trade, mas ele pega as oportunidades, é muito legal mesmo. A gente poderia, assim, em questão de desenvolvimento, desenvolver esse robô para começar a atuar em várias outras exchanges. Tem a Atlas, tem a Nubes, tem vários outros também prestadores de serviços que estão trabalhando nessa área. A arbitragem é uma coisa bem legal. Então, juntando a arbitragem com os trades e o nosso portfólio, a gente vai construindo as nossas coisas. E aí entra a mineração, que a gente entrou no debate, aí vocês chegaram, e a gente falou de mineração pós, né? Mas tem a mineração que é a Proof of... Não, na verdade eu falei pós, não, tá errado, né? Proof of Work, né? POW, que a gente tava falando, que é prova de trabalho. Quando você coloca o seu computador lá para ficar lá queimando essa placa de vídeo ou ASIC, assim por diante. Mas existe outro tipo de mineração, que é a POS, que é a Proof of Stake, que é como se fosse a poupança. Lembra muito a poupança. Você deixa seu dinheiro lá parado na rede, ele vai ficar sendo utilizado, usa a teoria dos jogos e tudo mais, dentro dos algoritmos, né? Você deixa seu dinheiro lá parado e ele vai rendendo para você. Vamos lembrar o propósito, não. O propósito não está rendendo nada. Não mesmo. É como se fosse um valor disponível, fica lá e o pessoal usa ele para poder... Não. Funciona mais ou menos assim. É como se você... Aliás, o fundamento do proof of Work é porque o que dá segurança para a rede é que imagina que você está colocando poder computacional na rede, você está investindo, você está comprando equipamento. Então, você é uma entidade que tem interesse que a rede funcione bem. Você investiu dinheiro ali, você está participando do negócio. Essa lógica é o que dá segurança para blockchain Proof of Work, certo? O que daria lógica, o que faria com que as pessoas dessem segurança à rede? Como você seria um ente seguro para ser um validador de transações dentro de uma blockchain que você não tem que investir poder computacional, você não tem que colocar computador. É se você tivesse parte dessa rede. Quanto mais dinheiro você tem dentro da rede, mais interesse você tem que essa rede seja segura. Concorda comigo? Por exemplo, você tem muito dinheiro no Itaú, você tem interesse que o Itaú tenha segurança ali, porque senão você vai perder seu dinheiro, coisa do tipo, certo? E você, se você tivesse 51% das ações do Itaú, você seria uma entidade que tem interesse que o negócio continue dando certo. Essa é a lógica do Proof of Stake, tá? Então, e aí eles usam teoria dos jogos para poder fazer o algoritmo de consenso, né? Porque no blockchain, você usa o seu poder computacional, seu computador fica resolvendo as teorias lá, matemática, tudo mais, quebra a criptografia, e aí você consegue fazer uma mineração, certo? Você consegue validar uma transação. Em Proof of Stake, como você consegue validar uma transação? Você usa a teoria dos jogos, então é como se todo o seu patrimônio ali se transformasse em bilhetes de loteria. Quanto mais bilhetes você tem, estatisticamente, mais rápido você vai ser sorteado, entendeu? Então se usa os algoritmos para consenso e tudo mais. Quem tem mais dinheiro na rede tem mais bilhetes, por assim dizer, eu estou jogando de uma forma genérica. E você consegue estar na fila para poder fazer uma mineração de uma transação. Então, quanto mais poder você tiver na rede, mais você minera, mais rápido você tem um retorno, e o retorno é mais proporcional. E aí funciona exatamente como se fosse uma poupança. Quanto mais dinheiro você tem ali, mais ele vai rendendo para você,
Porque, na verdade, essa renda é o resultado da sua mineração, o seu dinheiro é utilizado para o consenso da rede. Não é como um banco, ele pega esse dinheiro para emprestar. O seu dinheiro está dentro da sua carteira. Só que ele está travado para consenso da rede e está travado porque à medida que ele está travado ali, está travado temporariamente. Você pode transferir e sair fora. Mas enquanto ele estiver ali, ele está sendo utilizado e está sendo utilizado. E quanto mais dinheiro você tem, porque isso dá segurança para a rede. Deu para entender? Mais ou menos, é um pouco complicado. Mas é uma questão de consenso mesmo. E tem alguma relação com esse espaço industrial? Não, porque aí é o contrário, né? Aí seria o contrário. Você não tem poder computacional, tá? Você tem dinheiro na rede. Então, por exemplo, o Ethereum hoje, ele é Proof of Work, certo? Prova de trabalho, você tem que colocar o computador para minerar. Eles pretendem, muito em breve, migrar isso para Proof of Stake, porque é muito gasto de energia. Então, eles tentam achar um consenso para blockchain que não seja mineração desse jeito. Qual que seria o consenso? Gente na rede, bem interessada que a rede seja segura, utilizando seu dinheiro como um consenso, e essas pessoas têm um retorno financeiro por isso também, que é o negócio do Bitcoin, de por que as pessoas colocam o computador lá, porque elas mineram e elas ganham algum dinheiro com isso. Deu para entender? Então é só uma evolução tecnológica de como que a gente vai conseguir um consenso de uma rede distribuída. Ficou muito confuso as coisas que eu falei? Não, ficou claro. É que o modelo só é diferente porque em vez de você colocar dinheiro lá comprando computador, você vai minerar do mesmo jeito. Só que você vai ter dinheiro na sua conta parado. É muito mais legal, não é, gente? Você só deixa seu dinheiro parado e ele de tempos em tempos ele vai... Como se você estivesse dando credibilidade ao sistema. Isso, exatamente isso. Você está dando credibilidade ao sistema. É bem melhor, cara. O desafio é porque, cara, é muito mais simples o modelo de Proof of Work. Mas o Ethereum, mas tem uma coisa que é legal, que é o seguinte, imagina só o preço do Ether hoje, certo? À medida que o Ethereum decidir, eles mudarem de fato para Proof of Stake, o preço do Ether vai lá para cima. Por quê? Porque vale muito mais a pena você ter Ether. Hoje você não vale tanto a pena assim, porque o seu Ether não te rende dinheiro. Deu para entender o que eu quis dizer? Então, mais para frente, acho que deve ser 2020, por aí, o Ethereum vai migrar para Proof of Stake, para diminuir gasto com energia e assim por diante. Então, mineração. Proof of Work, prova de trabalho, Proof of Stake, a gente quer estar fazendo mineração. Por quê? Pelo menos no meu entendimento, esse é um negócio muito rentável. Eu estava explicando, a gente tive um debate lá com o Elton, de novo, no sábado, sobre mineração, que ele falou, para essas coisas, gastando energia elétrica, cara. Põe suas coisas tudo pra jogar videogame, cara. O Elton, lá, o técnico. Ah, tá, o cara que vai no escritório. É isso. E ele falando assim pra mim, não, cara, esse negócio não vale a pena e tudo mais, mas pensa o seguinte, ó, se você era um minerador de Ethereum, em 2014 o Ethereum valia o quê? Uns $25, uma coisa assim, certo? Hoje tá valendo quantos? $135, mais ou menos. Deixa eu conferir. Acho que tá mais ou menos isso. 75, 76. Mas, cara, era coisa assim, bem... Aliás, vamos trazer pra Bitcoin. Bitcoin dá um ar mais legal, né, de valorização. Porque o Ethereum bateu $1.500, Hoje bateu... ele tá $142. $142. Então, mas pensa que você, lá em 2014, 2015, estava mais ou menos isso, eu acho. $25, $20. Você comprou seus equipamentos e tudo mais, hoje você está minerando ainda uma quantidade. Certo? Você comprou lá naquela época, estava valendo $25. Você estava minerando como se você tivesse investido com $25. E hoje você está minerando um negócio de $135. Você está minerando menos por uma questão de rede? Está minerando menos, mas você está minerando. E as máquinas é isso daí. Os cálculos que eu fiz até então, se o mercado continuar seguindo na trajetória que está, em cerca de 2 a 3 anos você paga a sua máquina. Ou seja, você já minerou lá com as suas máquinas o que você pagou nos equipamentos. A partir disso, a vida útil é uns 7 anos, mais ou menos. Você tem 4 anos rendendo dinheiro. Esse dinheiro, você pode, inclusive, comprar mais equipamento. Você pode usar o seu equipamento que está mais antigo para vender para os caras que é o Elton, que quer jogar videogame. Entendeu? E reinvestir, comprar peças novinhas e assim por diante. Então, no longo prazo, eu não estou falando que nem os caras falam, dá para largar meu trabalho e viver disso? Não sei o quê. Não, eu não acho isso daí. Mas no longo prazo, você vai só crescendo seu patrimônio, tendo mais mineração
e dinheiro passivo. Isso eu acho muito legal. Porque, assim, na minha opinião, isso é uma questão de empreendedorismo, eu acho que a raiz de negócios é isso. Você chegar num ponto que você consegue renda passiva. Um dinheiro que trabalha para você, um dinheiro que é independente do que você está fazendo. Mineração, na minha concepção, é isso. Mas nós temos um período de maturação, ou seja, aquela período de gestação que você tem que fazer o investimento, planejar, estudar qual o melhor, para depois os lucros, pode demorar 1, 2 anos, né? Mas aí começam a vir realmente os lucros, né? Exatamente. Nesses primeiros momentos você está investindo, está apostando ali, né? E eu acho que esse primeiro momento é o mais importante, você saber o que você realmente vai investir, como você vai investir, de que forma vai ser feito, você tem uma segurança mínima, né? De que daqui a alguns meses, um ano, quem sabe, menos, você está tirando ali do lucro. Você falou, deixa o dinheiro trabalhar para você. Exatamente. E o Elton não acredita nisso. Ele não acredita. Ele, na verdade, ele já contou pra gente que ele pensa que é. Esse negócio de poder computacional é tudo conversa. Esse poder computacional não é necessário para poder fazer validação de transação. Isso é um fato. Numa rede centralizada, numa rede distribuída é necessário sim. Ele por causa da iOS lá, que foi aqui por causa dos 51%. Essa questão de rede distribuída é uma questão muito sensível. Muito sensível. Então eu acredito que sim. Porque a visão dele que é o seguinte, todo esse dinheiro que a gente coloca em computador e os computadores estão lá gastando o tempo todo, ele acha que o pessoal na verdade utiliza esse poder computacional da gente para fazer outra coisa. Quebrar criptografia, investigar alienígena, ver se a Terra é plana, não sei. Mas é uma outra coisa. E eles pagam um pouquinho pra gente por isso. Então na verdade é tudo uma conversa fiada, não sei o quê. É meio complicado isso, porque você tira muita realidade. O Bitcoin é um código open source que já foi testado por centenas de programadores ao redor do mundo. Essa mania com as mãos é chata, mas ela é boa, porque ajuda a gente pra falar. É impressionante, cara. É impressionante. Então é isso, ó, em relação a isso daí. Eu já me estendi pra caramba. Outro ponto é consultoria. Nós somos especialistas em tecnologia, tá? E a gente pode tirar proveito disso. Seja ali no mais baixo, por assim dizer, do negócio, que é helpdesk, dá pra gente ganhar dinheiro com isso. Já tem o know-how lá da Next, tem o know-how das coisas que a gente faz no dia a dia. Então nada nos impede de, por exemplo, ser uma renda da XL, é o que eu quero transformar esse ano, é helpdesk. Então, alguém quer que eu conserte o notebook? Eu conserto o notebook. E esse dinheiro entra para a XL. É um dinheiro que a gente está comprando ativos. É uma renda que é diferente de tudo isso que a gente está fazendo. E que é uma diversificação. E que é importante. Não que seja tão diferente, porque é da área. Sim. Outra coisa em questão de consultoria, aí é, por exemplo, sites. Eu sei fazer site. Eu aprendi bastante sobre site, com a XL e tudo mais. Então, nada me impede que quando alguém precisa, quero fazer um site. Eu cobro um valor da pessoa, faço o site. Eu sou um membro da XL, trabalho para a XL. Então esse dinheiro entrou para a XL, entrou para o nosso caixa, está comprando coisa, não sei o quê. Para os membros, para quem está comprando nosso token, isso é muito legal também, pô. Porque eles estão vendo que a gente está fazendo negócio, eles estão sócios de uma empresa. Que o patrimônio O pessoal está trabalhando, entendeu? Isso, por exemplo, aí é trabalho da Carol, inclusive, marketing digital, redes sociais, tem muita gente que eu conheço que não sabe administrar um Instagram, um Twitter, um Facebook, não sei o que, e que paga para poder fazer essa administração. A gente pode usar o serviço da Carol. Se a pessoa faz um contrato com a gente administra as redes sociais desse pessoal. É receita entrando para a XL, gente. Sabe? Sim. Seja em softwares também, planilhas, tem várias coisas que dá para fazer. E desenvolvimento, aí entra na parte de desenvolvimento, tanto para terceiros, ou seja, as pessoas podem contratar a gente para fazer um desenvolvimento de sistema, de aplicação, coisa do tipo. E à medida que, e é por isso que eu fico o tempo todo falando pro Vitor estudar sobre desenvolvimento. Cara, daqui 5 anos você vai ser um puta desenvolvedor. Um puta desenvolvedor. E isso pra gente vai ser fundamental, que a gente formou um desenvolvedor com a gente. Entendeu? O Lucas da mesma forma. Ele já é desenvolvedor. Mas daqui a um tempo,
ele vai estar desenvolvendo um monte de coisa. E vai ser muito importante para a organização isso daí. E seja desenvolvimento para terceiros, a gente vendendo o serviço, seja desenvolvimento das nossas ideias. Eu vou apresentar aqui daqui a pouquinho a questão do site, mas eu mesmo tenho várias ideias. Tem muita ideia que é lixo, que nunca vai dar certo. Mas tem ideia que se a gente desenvolver, talvez, eu não digo nem de... Você quer ver um exemplo? O SPY. Eu acho que o SPY tem potencial. Se a gente consegue desenvolver um protótipo legal e leva lá num funder da vida, a gente vende o SPY para alguém. Eu não estou falando que a gente vai viver de SPY, que a gente vai ter um setor da XL que vai ficar... Talvez sim, se for mais rentável pra gente. Mas a gente pode ir lá num funder da vida, vai mostrar a ideia, o cara vai falar, pô, pago 100 mil nisso daí. 100 mil reais que entrou pro caixa da XL. Que dá pra gente desenvolver as outras coisas e assim por diante. Né? E tem outros aplicativos. Tanto que dá pra gente ganhar dinheiro com propaganda. Agora, isso daí, todas essas informações, elas estão claras? Você acha que fica clara no XL? Por exemplo, que a pessoa que vê XL Capital, ela só pensa em criptomoeda. Não, então, isso é muito relativo. Existe um negócio que assim, que eu tenho estudado, inclusive, que é a experiência de usuário. Isso entra dentro da experiência de usuário. Se você vê o paper em si da XL, se você analisar tecnicamente dentro do site, tem todas essas informações descritas. Aí se você falar assim, essa informação fica clara para todo mundo, eu acho que não. E aonde que a gente tem que chegar nesse ponto? É na experiência de usuário. A gente cada vez mais, e isso é com o tempo e no dia a dia. Por exemplo, você viu alguma coisa que não ficou tão clara. E a gente, como desenvolvedor, e trabalhando para que isso fique mais claro para as pessoas. Eu vou mostrar a área de RI para vocês e eu vou falar justamente sobre esse negócio de experiência de usuário. Então, isso entra dentro do nosso cronograma de metas. É sempre trabalhar em como deixar mais simples, mais claro, mais objetivo. Pode falar. É o que eu tinha falado para você na sua última reunião. Fazer mais conhecer, se tornar mais público. Só conhecer a XL de uma forma, porque é a única forma de a gente conseguir se expandir mais, né, é se fazer conhecer, né? Então tem que... E aí entra em marketing também. Uma coisa que eu ia falar de marketing, eu já vou falar, que é sobre metas de marketing. Isso é fundamental e hoje a gente não tem. Mas eu já vou chegar nesse ponto. Então, consultoria e desenvolvimento são outras formas de rentabilizar. Ainda estou lá na sua pergunta de como que a XL ganha dinheiro. Investimento, que eu escrevi aqui, investimentação. A XL pode virar sócia de negócios. E esses negócios não são exclusivamente criptomoedas. Qualquer startup. Não, nem tem startup, pode ser qualquer coisa. Pode ser o churrasquinho grego da vida. A XL pode virar sócia. Isso é diversificação. Ela pode investir na empresa, Completamente da área. Né? ganhar um percentual caso a empresa dê certo, e aí que tá. Qual que é o nosso trabalho como membros da XL? É investir no que dá certo, no que dá lucro para a empresa. Imagina só, se a gente é sócio, por exemplo, tinha um negócio de alimentação, que toda semana tem receita entrando. Toda semana, se a receita entrou, uma parte entra para o nosso portfólio, vai ser colocado lá para o médio de 10 anos, né? Uma outra parte vai em trades. O Otávio está trabalhando ali toda semana com isso também. Então entrou um dinheiro que já entrou de lucro de um negócio que a gente tem. Essa é a melhor estratégia, diversificação. Diversificação. Mas pode ser... Fazer um estudo, né, do que você tem hoje, né, o filé. Ou um pouquinho menos que o filé, né? Para você começar a procurar tentar entrar naquele nicho ali. Exatamente. Né? Não é jogando. Exatamente. Tem que ser uma oportunidade correta, certa, com potencial. Cara, sabe o que eu tava pensando Time de futebol. Tem um time que eu jogo, inclusive. Mas aqui no Brasil não é bom. Então, apesar que tem alguns times, o Atlético Paranaense, o Santos vão entrar com projetos também que envolvem blockchain. Mas se for da questão da consultoria, cara, não sei se, tipo, de momento seria uma ideia muito boa ou coisa do tipo. Mas consultoria não só na área de informática, mas também, cara, financeiro. Investimentos, não? É verdade. Verdade. Porque, por exemplo, se não é só de moeda digital que você conhece, você investiu em ações também.
Você não vai fazer igual em Empíricos, claro. Mas. Quem sabe? Competitivo. Quem sabe? Então, mas é uma ideia boa. Porque, por exemplo, Muito boa. O pessoal fica com um pé atrás, não, com os dois pés atrás para investir em criptomoeda, porque não conhece muito bem como é que funciona, aí liga a TV, tem nego falando que é boa, aí blá blá blá. Tem uma outra coisa também que entra dentro disso daí que você está falando, voltando um pouco. Esqueci de falar, tem o Politizei. Que o Politizei não só pode ser um portal lá no Facebook de notícias e entretenimento, atraindo público que seja aberto a investimentos, por exemplo, eles vão conhecer nosso site. Já tem gente do Politizei que foi pro site da XL, que conhece a gente, que já se cadastrou no nosso site. Mas, por exemplo, agora a gente tocando sério, Politizei Cast. É um podcast mais pra frente, um monte de vídeo. Eu criando imagem também na internet, daqui 1 ano, 2 anos, talvez eu seja uma figurinha lá na internet. Por que não? Eu acho que eu falo bem. Um dia, quem sabe aí, não pode ser mesmo dar um pan e alguma coisa que a gente faz que, deu uma bombadinha aí e foi... Imagina, cair numa Jovem Pan da vida, gente. Ainda mais se a gente tiver evoluído em experiência do usuário o suficiente para que as pessoas comprem o nosso token, a gente financiou o nosso projeto, cara. A gente financiou o nosso projeto. O ideal, né? Quanto mais fizer conhecer o nosso projeto, por enquanto está na base da pouca taxa, aquilo, né? Mas a partir do momento que mais pessoas começarem a tomar conhecimento do projeto de uma forma clara, né? Como o Lucas falou, não, ficar claro que não é só criptomoeda, né? Tem o objetivo é diversificar cada vez mais os investimentos. Vai atrair mais investidores. Porque, por exemplo, a ideia que eu tenho de consultoria, em alguns casos, por exemplo, a empresa oferece consultoria, só que ela trabalha com aquilo já. Aí na consultoria ela meio que vai puxar um pouco pro lado dela. Por exemplo, se eu estou com uma dúvida referente a Bitcoin, aí eu vou, sento com ele, que ele vai me explicando, vai falando os meios de investir, e a empresa dele já oferece isso. Então, no caso, por que eu não viraria cliente dele, no caso? É porque essa a gente nota também quando você fala assim pra alguém, a pessoa fica meio assim, ela parece que ela não tem vontade de encarar por conta de ter medo de não conhecer, de não saber o que é o certo. Com os dois pés atrás. Então cria muita dúvida e muita insegurança. Hoje é muito essa questão do receio. O pessoal não conhece, não procura conhecer. Exatamente. Não adianta você falar para a pessoa. Porque... E eu acho que tem que ter assim, um poder de convencimento também. Eu acho que o Sidney é muito bom nesse negócio de poder de convencimento, de tipo de fazer com que a pessoa queira pelo menos conhecer. Sim. Nesse sentido, eu acho que ele daria, seria bom para poder falar também, juntando com as propagandas e tudo mais. Eu acho que ele pode ajudar nisso, porque ele tem um poder de convencimento. E isso é bom e é necessário, para angariar a clientela. Sim. Justamente por conta das pessoas ficarem, será que é bom? Será que eu entro? Eu vou aplicar meu dinheiro? Será que eu vou me dar bem nisso? É o único dinheiro que eu tenho. E como você falou mesmo, a pessoa pode começar com pouco. Sim, mas Então... aí é uma coisa, inclusive, que eu acho que aliás, o pessoal da área financeira está batendo bastante em cima disso daí, mas a gente também vai ter que bater em cima. Todo mundo que mexe com investimento, o pessoal tem que ter ciência, absoluta, eles não podem fazer isso. Que nem você tinha comentado, esse é o único dinheiro que eu tenho, por exemplo. Exatamente. A gente tem que deixar muito claro, porque em investimento, dinheiro... tem caráter de risco envolvido. Então tem muita gente. Eu lembro que eu acompanhei lá em 2017 pessoa que vendeu carro para poder comprar Tron. E o Tron na época caiu pra caramba, né? Talvez até hoje não voltou no preço que estava lá naquela época, né? Então, e acontece. E isso inclusive assusta as pessoas, né? Dinheiro emprestado no banco para poder... Isso tem que deixar bem claro. Porque tem gente que arrisca, tem pessoas que arriscam, porque a gente tem conhecimento de pessoas que cresceram. Sim. Mas você vai arriscar.
que eu estou animado com o nosso projeto é que é o seguinte, não é uma coisa assim que você, não existe aquela promessa de que ninguém aqui vai ficar rico, pelo menos a curto prazo. Mas todo mundo vai ficar rico. Pelo menos a curto prazo. Claro que o objetivo principal é não ficar rico, mas bem rico, né? Mas você fazendo as coisas não pulando etapas, né? Não queimando, né? O Lucas acabou de falar, transparência. Transparência. É importante. Porque o problema que a gente tem nessa área de investimento é que nem, por exemplo, convencer a pessoa, que nem o caso que a Betina está falando, convencer a pessoa que o dinheiro na poupança lá, os 50 reais que ela tem, não vai render. Fazer ele investir esses 50 reais. E às vezes a gente gasta com umas coisas que nem. Com certeza. Nossa. Você tem aquela grana, pô, se quiser pra nada, vou gastar com tal coisa. Depois pega esse dinheiro e investir em alguma coisa. O problema é que as pessoas acham que é o seguinte, a poupança, conforme o próprio governo ainda faz aquela propaganda, né, de que ainda é o investimento mais seguro, embora o menos rentável, né, ainda continua sendo mais seguro, mas não é bem assim, né, porque a pessoa só perde nesse investimento se ela meter os pés pelas mãos, né, porque todo investimento ele tem um risco. Agora, se você saber como fazer a coisa de uma forma coerente, consciente, você não vai. Você pode não ter aquele grande lucro, mas também não vai perder, não. O certo era que nem no meu caso mesmo. Eu comecei a investir com o quê? 20, 50 reais. Eu Sim. tava batendo na tecla todo mês, ó. Esse mês vai sobrar um dinheiro, eu vou lá e vou comprar ele, vou comprar tal coisa. E eu comecei assim. Hoje tá com 50 mil, 100 mil. Continuo com 50. E por último, assim, em relação a... Terminando de responder essa pergunta, é o token em si. Porque à medida que a gente fizer todas essas coisas, o nosso token vai se valorizando. Que nem eu expliquei, não é tecnicamente, automaticamente. Mas à medida que a nossa comunidade, principalmente o aumento da comunidade, no primeiro momento. À medida que a gente vê uma comunidade bacana, a gente tem liquidez do nosso token. Ou seja, o Sidney chegou no final de semana, ele quer comprar uma pizza. E tipo, não que ele vai fazer isso, mas eu vou vender uns tokens aqui da XL. Tem muito token, vendi aqui 50 reais de token. Ele vende e tem mercado suficiente como tem para comprar e vender Bitcoin. Então, esse tem que ser o nosso roadmap, aumentar muito a comunidade do nosso token. À medida que a gente for trabalhando sério, ser transparente com as pessoas, fazendo aquilo que a gente pretende fazer, que a gente prometeu fazer, naturalmente o nosso token vai subindo de valor. Nosso patrimônio vai subindo de valor. À medida que a gente vai controlando, de certa forma, as compras e vendas pela EXL, né? Eu digo EXL como organização dos nossos tokens, ou seja, a EXL pode recomprar tokens das pessoas no momento que ela vê que é economicamente mais vantajoso para a EXL, como ela pode vender tokens para as pessoas no momento que ela entender que é mais vantajoso. Hoje, por exemplo, é mais vantajoso para a gente vender tokens. Mas em algum momento vai ser mais vantajoso para a gente comprar esses tokens de volta. E mais para frente fomentar a venda mais cara desses tokens, entendeu? O grande teste que a gente vai ter é esse mês de abril que vai sair o airdrop, né? Nesse mês de abril. A comunidade no Telegram Já deu uma expandida. já tá quase uns 500, eu acho. Já passou dos Já 500. passou dos 500. Tem gente que entrou, já deu feedback do projeto. Tem gente que se cadastrou no site. Tem gente interessante. Então, Tem. De 500 pessoas. Já O portal do Bitcoin curtiu nossa foto no Instagram. Então, Não, várias gente famosa, né? Várias gente famosa curtiu nossas fotos no Instagram. Só a menina lá que vocês mostraram lá tinha A menina da XP Investimentos, A 50 mil. Litecoin. Litecoin, várias. Acho que a Binance mesmo curtiu. Foi uma exchange dessas. mas tipo, parece uns negócios pequenos, mas... E é muito importante dentro da internet a E história. eles curtem também, porque quando, por exemplo, se você chegar a um nível assim, muito top, ele já vai meio que, conheço, sabe? Então é tática, Meio que já estratégia impulsiona, deles já mesmo. impulsiona. Então, e esse poder de convencimento, como eu falei, eu acho que tem que ser justamente para fazer aquele aplicador que tem pouco, né? Ele está trabalhando ali, ele trabalha no emprego dele, mas como ele falou, né? Ele pega, eu tenho 20 reais, cada mês eu tiro 20 reais ali, e sem compromisso, fala assim, você continua no seu trabalho aí,
entendeu? De boa e vai aplicando ali nesse dinheiro que não vai te fazer falta, né? Que a princípio não vai te fazer falta porque é uma coisinha pequena, né? O que você vai fazer então? Eu acho que tem que girar em torno disso também, né? Mostrar que aqueles R$20 que ele pode comprar, por exemplo, sei lá, uma bobagem, assim, uma meia pizza, que seja, qualquer outra coisa, né? Ele pode comprar, que é uma coisa que vai durar um segundo ali, que ele já foi o dinheiro. Então assim, então você não precisa desse dinheiro, porque com esse dinheiro você compraria, às vezes, coisas que nem são básicas, né? Você vê, o nosso token tá 25 então, centavos. Nem são básicas para você. Então Uma bala. Que custa você aplicar? Aplica e continua trabalhando. Entendeu? O brasileiro não tem esse hábito de investir parte de da investir, sua Querer sua aprender sua também. Querer aprender. Tem outro business também que a gente poderia atacar mais pra frente, eu esqueci de comentar, que é do varejo em si, de comprar e vender. Tanto pelo nosso site, lá oferecer, que nem o Lucas comprou Bitcoin pelo nosso site. Mas daria pra gente vender pras pessoas Bitcoin. Tem muita gente que não sabe como compra. Dá R$50 na minha mão, eu te dou R$45 em Bitcoin, eu ganhei R$5. A XL ganha R$5. A XL vai lá e compra o Bitcoin de novo, entendeu? Só voltando um pouco nesse poder de convencimento, sabe um jeito bom que eu acho que a gente conseguiria convencer na questão da arbitragem, cara? Porque a arbitragem, é segura, tecnicamente, você não tá perdendo. Porque você vai comprar aqui na hora e vai vender em outro mercado. Aí a pessoa vendo, ela tendo esse ar de que não vou perder meu dinheiro, vou ganhar uns 5, 10 reais a mais, ela... Sim, verdade. E tem varejo em ATM, que é uma coisa que eu acho interessante. Tem como fazer uma DEX, uma exchange descentralizada nossa, sabe? Ganhar uma FII, alguma coisa assim. Tem como criar soluções de frente caixa para tipo, as pessoas poderem... Ou fazer a consultoria para a pessoa poder aceitar pagamento num restaurante, não sei aonde, e a gente ganhar uma fizinha. Tem muita coisa que dá para a gente fazer em questão de trabalho. Vou voltar aqui num ponto que eu tinha separado sobre a reunião, que é o que é XL Capital? Nós somos uma organização que administra um fundo de investimentos voltado para a tecnologia. Basicamente é isso. A nossa ideia é que essa organização sempre preze pelo patrimônio da empresa, por isso que a gente vai deixar tudo público. A gente está tentando já deixar tudo o máximo possível público. Mas, por exemplo, o balanço que a gente está trabalhando em 2018, mas em 2019 a gente vai tentar, inclusive, deixar ali mais interativo, assim como eu também preciso deixar mais interativo, o Flávio vai me ajudar nisso, a parte financeira em si. Assim como o Victor vai me ajudar para deixar mais interativo a parte de traduções e assim por diante, comunicação com os outros países. Assim como o Lucas também vai me ajudar na parte seja de layout, desenvolvimento das coisas e assim por diante, carona nas redes sociais. Mas no final das contas, o que nós somos? Nós somos uma organização de pessoas que tem que administra um fundo e aí o nosso capital fica armazenado, seja em patrimônio, em patrimônio físico, ativos, seja em carteiras e assim por diante. E a nossa ideia é sempre prezar para aumentar esse patrimônio e distribuir esses lucros. Então, conforme a gente for apurando, tem resultados contábeis positivos, dá para a gente distribuir lucros, a gente distribui 50% dos lucros e reaplica os outros 50% dentro da organização. Pode falar, desculpa, Cecília. Uma coisa que me preocupa, a XL empresa, como que está? Então, se diz em questão de CNPJ, né? Até ano passado não existia nenhum tipo de legislação para isso, para o que a gente estava fazendo. Então não tinha meio que como você abrir um CNPJ. Quando você colocava tipo, o ramo de atividade, era uma coisa assim muito... Agora, o negócio começou a ficar um pouco mais organizado e menos burocrático. Então não muda muito de uma abertura de uma empresa convencional. Entendeu? Então, eu já tenho todos os estudos tributários, como que abre o CNPJ e tudo mais, e esse é um ponto importante, porque além de dar credibilidade, isso abre portas. Abre porta com bancos, abre porta... Sim. Eu poderia regularizar isso ontem. Por que a gente não regularizou até agora? Primeiro aconteceu algumas coisas aí no final de 2018, que a gente precisou segurar um pouquinho o registro, porque eu preciso de sócios para abrir. Então,
Preciso que outras pessoas acordem e falem, meu, esse é o momento, tem custos envolvidos. E aí entra o segundo ponto, que é a manutenção disso. Tem custo tributário, tem custo de contador, tem certos custos, e esses custos fixos, hoje a gente não tem como a gente manter. Porque a gente tem funcionário, a gente tem custo de energia elétrica, tem custo de... Então a gente tem que dar um jeito da XL faturar mais para que a gente consiga fazer isso, ou então a gente vender tokens lá o suficiente para que tenha algum tipo de rotatividade. Mas fora isso, não conseguindo, a gente tem que regularizar de qualquer jeito. E a gente, os sócios, dá um jeito de dividir as contas para poder manter um ano aí pelo menos. A conta vai ser mensal. A conta vai ser mensal. E as obrigações também. O problema que eu vejo aí é o seguinte, nós estamos tentando pegar clientes, trazer mais clientes. Normalmente vai ter um cliente que vai querer saber, olha, como é que está a empresa? Como é que eu vou colocar meu dinheiro aí se essa empresa não está regular? Um investidor anjo, então... Isso é um dificuldade. Até no momento que a gente for prestar serviço para terceiros, a gente tem que emitir nota. Tem que estar tudo regularizado. Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que focar nele e dar uma priorizada. Não, então, eu tenho todo isso tudo pronto. É só uma questão de falar assim, a gente decidir entre nós, falar assim, meu, é agora, vamos abrir o CNPJ. A gente só vai ter que ter noção desse negócio, que a gente vai ter um custo mensal. Como que a gente viabiliza esse custo? Então, vamos fazer um estudo disso, vamos ver. Não, então, o estudo eu tenho pronto. Regularizar, né? Porque é uma forma de não ter nenhum problema. Né? Não, é A assim. gente, ficar tranquilo, a empresa está legal, né? Nós temos condições de trazer as pessoas, né? E, se der qualquer problema, é um problema de trajeto. Não é uma coisa que a empresa, essa empresa não existe, essa empresa está irregular, você está com o meu dinheiro. Aí, pode. Sim. Sério. Então, vamos regularizar primeiro a empresa. Né? Porque inclusive vai passar credibilidade, né? Passa muita credibilidade, CNPJ, muito. E é que nem eu falei, abre portas. CNPJ, endereço, tudo, bonitinho, tudo. Então, aí entra no outro ponto, que é o endereço. Fora o endereço lá onde estão as máquinas, né? Tá dentro mais ou menos do roadmap. A gente teria um endereço de co-work. Então, a gente teria uma mensalidade de endereço de correspondência no endereço fiscal, por mais que o endereço fiscal poderia ficar lá na minha casa, por enquanto. Mas teria um endereço comercial e atendimento. Então, teria mais esse custo. Pensa o seguinte, o custo de abertura a gente ia gastar menos de R$1.000 na abertura da empresa. Menos de R$1.000. Falando assim, as guias, a burocracia, contador, lá. Manutenção mensal, pelo menos uns R$200 a gente teria aí, contador. Tributos, R$200 a R$300 mensais. Mais esse custo aí do endereço e a recepcionista. No total, a gente teria um custo aí de uns R$500, R$600 mensais de manutenção. A abertura, o processo, uns R$1.000. Isso hoje não tem. Hoje a gente não tem receita entrando. Garantida todos os meses. Até tem. O que é especialista não sabe, não pode, né? Não tem como, porque... Não tem como. Tem que o mais rápido possível. Até porque você está administrando, né? Depois, você tem problemas depois aí para declarar isso no fisco, como é que você fica? Não, é porque eu não tenho lucro hoje, então. Os lucros que eu tenho é pouco. Eu vou precisar ir embora, cara. Tá, tranquilo, cara. Porque eu vou ter compromisso 11h15. Bem, que isso, cara? Estágio do projeto, né? A gente tem um negócio que chama... Não, pode falar, Flavinho. Acho assim, deveria, pegando o gancho que ele falou, juntar todo mundo que está fixo no projeto. E tem lá, 15, 20 pessoas, mas eu acho que a gente sabe quem são aqueles que... Quem vai ficar. Quem está no negócio. E divide a despesa para todo mundo e já faz isso no mês que vem, já, se for o caso. Concordo. Eu topo. Faz no mês que vem, vai dar R$100 para cada um. Isso não, é mensal. Nós estamos em 10. Estou falando 10, mas não precisa nem. Tem 15 pessoas lá, mas essa é a terceira ou quarta que a gente está e eu vejo as mesmas caras. Então, não, você vai sentindo exatamente. Quem que é a parte da equipe mesmo. Você está falando de alguém que não está aqui, mas eu acho que... Não, mas tá certo. Então, vamos abrir essa empresa, vamos regularizar, vamos legalizar tudo. É uma tranquilidade a mais, né? Porque isso é importante no sentido de que a gente, pelo menos, não tem um rabo preso com ninguém depois. Então, vamos fazer o seguinte,
Porque antes de cortar, o que ele falou também faz sentido. Imagina amanhã ou depois você tá fazendo um trade aí, você tem um lucro de 2.000%. Tá na sua pessoa física. Como é que vamos declarar isso? Então, pode trazer coisa grande pra você. Pode. Voltando, eu penso o seguinte, você topa, você topa? Sim. Então show de bola. Aqui quem eu vejo aqui é nós, que tava aqui o Lucas, o Otávio, o Rafael. O Otávio também, topa, O certeza. Otávio e o Rafael. Acho que teria que conversar com o Branco, porque eu não sei se ele vai aceitar ou não, mas fora ele, tem mais ninguém. Não vejo, não conheço mais ninguém. Os outros eu não conheço, não posso falar. Já deixa aí de meta então, que eu vou correr atrás pra gente 10 legalizar essa pessoas. empresa. Eu conto 10 pessoas. Eu insisto, como eu sou parado, né, eu tenho todo o tempo aí para verificar a parte, tudo que for necessário, né, estou à disposição para fazer. Então, aí entra uma questão importante que é a divisão das tarefas da equipe, que é também um dos pontos aqui que eu tenho. Hoje não é claro ainda para mim, por mais que já tenha ficado bem mais claro do que era no começo, quem que é a equipe operacional, quem que vai fazer o negócio rodar essa... Exatamente. Não era claro antes, porque assim, por exemplo, eu tinha o Sérgio e outras pessoas que em tese estavam envolvidas, mas vou ser bem sincero, não disponibilizavam o tempo. Então, no passar do tempo, isso daí foi ficando um pouquinho mais claro. Tinha umas pessoas, com o tempo, o que eu estou fazendo? Quando eu for vendo que não está acontecendo dessas pessoas, eu estou migrando. Em algum momento, Carol não está fazendo, Carol vai ser trocada, eu vou terceirizar essa área. Eu já estava quase para terceirizar. Já consegui um contato, pessoas de outro país, inclusive, que iam prestar um serviço pra gente. E eles administram todas as redes sociais. Qual que é a diferença? Os caras manjam do que eles estão fazendo. Todos os meses tem meta, a gente tem que crescer tanto, a gente tem que fazer isso, eu tenho tanto por dia, eu tenho... Tudo bem definidinho, certo? Mais pra frente, da mesma forma com as coisas. Eu preciso da sua ajuda quando você tiver com o computador assim, tipo, show de bola, principalmente no final de semana. Que você vai me ajudar a tocar e eu não quero assim mesmo cuidar dessa parte de carteiras, variação monetária, toda essa parte. Você e o Nivaldo, que aí no final das contas isso vai para contabilidade e o Nivaldo vai tocando a parte da contabilidade. Então assim, de equipe operacional sua, você está bem centrado nisso daí. Você vai cuidar do financeiro, toda a parte financeira, tudo. O que você pode fazer já desde hoje? Cara, ver tudo quanto é palestra dessa área, quem é CFO, para que serve um CFO, o que ele faz no dia a dia, tenta aprender o máximo possível, me enche o saco com perguntas, como que funciona isso, como que faz isso? Com o tempo, você vai fazendo a mesma coisa que eu estou tentando fazer com o Vitor, que é passando conteúdo, capacitando e passando serviço. Então hoje, por exemplo, toda a parte, eu não sei se você terminou de fazer as atualizações que eu te pedi. Eu tô só ainda. Então, por exemplo, saiu os resultados de fevereiro, certo? Aí eu peço pro Vitor, preciso que você atualize todas as páginas dos outros países. Então, ele tem ali o trabalho todos os meses dele, vir fazer as atualizações. Em algum momento, isso vai ser um negócio automático para ele. Ele ganhou know-how, ele aprendeu, sabe como funciona. E ele adquire mais funções. E assim por diante. Então, Vitor, já estou definindo isso daí. Carol já me dava uma ajuda com a parte de marketing, começou a administrar algumas redes sociais. Daqui pro mês que vem, ela vai começar a administrar tudo. E ela vai tocando tudo. E aí é uma coisa que a gente vai começar a decidir assim, com mais critério, esse negócio de meta. Você quer ver um exemplo? Foi uma meta que eu coloquei pessoal minha. Eu queria um jeito de aumentar a nossa comunidade do Telegram. Por quê? A gente tem a nossa comunidade do WhatsApp, lá que vocês recebem as informações, certo? Só que assim, o WhatsApp nessa área de criptomoeda não é nada. Por isso que a gente não cresce lá, só tem 50 lá pessoas. Por quê? Quem é ativo nessa área é Telegram. Telegram dá pra você ter infinitos usuários. Oi? E é de fora, muita gente de fora. Então a gente conseguiu o AirDrop como uma ferramenta para aumentar a nossa comunidade. A gente tinha 11 pessoas no Telegram. Hoje a gente tem agora, nesse momento, em tempo real... 2 semanas de uso. 2 semanas de AirDrop. Cadê? Nós temos, acabou de entrar alguém, 510 pessoas. Sendo que tem 52 pessoas online na nossa comunidade nesse momento. No Facebook a gente tem 2.000 pessoas. E a gente tem que ir aumentando. No Instagram não para de todos os dias tem alguém curtindo, seguindo a gente. Tem acho que já 200 e poucas pessoas seguindo a gente. A gente tem que ir aumentando essas comunidades. Em relação ao desenvolvimento, o Lucas também precisa me ajudar mais, que ele não está ajudando muito. Assim como ele pode ajudar em Helpdesk, porque é dinheiro entrando para a XL. E é uma forma de ajudando, e ele está envolvido com a equipe operacional diretamente. Eu esqueci onde estão minhas anotações. Peraí, gente, desculpa.
Então, do Sidney, você pode tanto ajudar nessa parte que a sua amada esposa falou, que é vendendo o nosso negócio, procurando entender como que a gente pode passar e trazer pessoas para o nosso negócio, quanto, e assim, eu digo de curto prazo, assim, estuda o máximo que você puder sobre criptomoedas. Se torne um especialista em criptomoedas. Isso vai ser um diferencial enorme. Sim, só você só vende o que você conhece. Exatamente. Você não consegue. Exatamente. Então, mais um motivo, né, para a gente estar com a XL legal, porque fatalmente vai aparecer alguém e vai perguntar, mas essa firma está legalizada? Como é que é? Né? Garantias? Eu não sei por que não apareceu até hoje. Vamos priorizar isso, Eric. Vamos priorizar isso. Não, sim. Ó, assim, só para deixar claro, esse negócio do CNPJ, eu tô há quase 2 anos querendo isso daí. Sim. Me falta nesse momento sócio. Porque as pessoas não querem. Todos os momentos que eu procurei, falei, gente, vamos fazer assim, tá todos os papéis, com tudo assim. Agora não dá não. Inclusive, pessoas da XL falaram assim, não dá pra gente fazer tudo isso escondido, não. Não, aí que tá o problema, né? Mas agora a gente tá alinhado aqui. Brasileiro, mas nós não podemos. Então, eu concordo plenamente. Então, a gente estando alinhado aqui, gente, na segunda-feira eu vou correr atrás, porque é muito interessante mesmo ter o CNPJ, muito interessante. Até em questão de investidores profissionais, passa uma outra credibilidade. Mas quando a gente jogar no nosso site, agora estamos com o CNPJ, lá no Reddit, não sei o quê, e se vocês olham o histórico do nosso Reddit lá, desde quando começou, hoje, o tanto de coisa que a gente já desenvolveu é muito legal. Para uma pessoa que vem de fora, vai abrir nossa comunidade. Por isso que a gente está recebendo tantos elogios lá. Projeto incrível, equipe muito dedicada, não sei o quê, porque o pessoal tá vendo que a gente está trabalhando. Mas tem que ser mais. Tem que ser mais profissional. Tá vendo, conhece, né? Não é esses Aí entra, que agora a gente tem poucos minutos, aliás, porque já tá quase acabando nosso tempo aqui. 2 horas foi pouco. Aliás, antes de eu voltar nisso daqui, eu vou falar bem rapidinho. Por que vale a pena investir em criptomoedas nesse ramo? Por que vale a pena a gente ter essa organização? Gente, porque existe um potencial de retorno muito, muito, muito alto mesmo. Muito alto. Por mais que eu odeie fazer, Flávio me conhece, a gente está 3, 4 anos já sendo sócio, um monte de coisa, sabe como que eu sou. Mas, assim, existe um potencial de retorno muito alto mesmo. Hoje, cripto representa 0,013% do dinheiro do mundo. Cara, se nesse crash que vai ter um crash de bolsa de valores muito em breve, cai muito, muito, muito mesmo no mundo inteiro. 0,5% são 500 bilhões. Hoje o market cap está em 130. Então todo o dinheiro de criptomoedas tem 130, 150 bilhões de dólares lá, certo? Se 0,5% do dinheiro de bolsa de valores for para criptomoedas, são mais 500 bilhões lá. Então pensa que não vai ser, gente, não vai ser 0,5%. Não vai ser 0,5%. Todo mundo que tem muitos ativos nesse ramo, esses ativos vão se valorizar em algum momento. Pode ser que seja amanhã. Eu acho que não vai ser amanhã, mas entre os próximos 5, 10, 15 anos isso vai acontecer. E a gente vai estar posicionado nesse mercado. E isso faz um diferencial tremendo. Fora isso, o tanto de gente que vai buscar a gente para consultoria daqui a um tempo, cara. Eu quero até os 70 anos, no meu caso, se eu souber mais novo, ficar com meu boi na sombra, bem tranquilo ali. Eu quero estar administrando a minha boiada. Então, vamos, né, com os pés no chão, vamos partir para cima aí, e tem realmente... Vocês vão ter muito tempo para desfrutar. Sobre... Com certeza. Ele que vai ser o CEO daqui a uns 30 anos. Ele que vai ser o CEO daqui a uns 30 anos. Com certeza. Sobre o pitch, tá? O que é o pitch? O pitch é uma apresentação rápida sobre o modelo de negócio. A gente foi num evento de investidores e a gente teve um contato com o pitch, em que eles falavam assim, ó, você tem que fazer um pitch, sabe, uma apresentação sobre o seu negócio em 1 minuto, que envolva o que é o negócio, qual que é o seu diferencial, como que você vai monetizar isso, quem você é. Quais são os seus projetos? Do que consiste, qual que é a diferença entre os concorrentes. Espera, né? Isso em 1 minuto.
Em 1 minuto. Pro minuto. Mas é um exercício interessante, tá? Então eu fiz o pitch, eu vou falar pra vocês no final. Se vocês puderem, manda no grupo da equipe, que não vai dar tempo, dúvidas ou sugestões em relação ao pitch, tá? E o que é? Esse pitch é uma apresentação, normalmente ela é voltada para investidores. A gente fazendo essas coisas, gente, daqui a 1 ano, quando a gente for vender nosso produto novo. E aí entra no porquê que eu não vou num programa de investimentos agora. A gente poderia se cadastrar, tá? Eles ajudariam, inclusive, com a parte de legalização. Se a gente consegue um investidor, um investimento de uns 100 mil, 200 mil na empresa, é um investimento interessante. Por que não agora? A gente tem que concluir o nosso produto mínimo viável. A gente tem que estar tudo muito bonitinho no site, tudo funcionando, dando resultado. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Esse ano eu acho que é o ano pra gente fazer isso, certo? Nós estamos praticamente no mês de abril. Isso. Podemos usar esses próximos 9 meses como gestação. Isso. E ano que vem a gente entra... Fundamentar muito bem esse projeto, a firma EXL, Sim. tem que sair do papel, tem que estar ali regularizada. Até o final do ano a gente está começar 2020, né, já como uma empresa mesmo. Sim, e assim, 2020 a gente pode inclusive pensar em participar de um programa de investimento. Mas se entrar num programa de aceleração, gente, é fantástico, fantástico. Você tem investimento de investidores grandes que conhecem do ramo, eles vão te dar equipe, vão te dar networking, conexões e uma série de coisas. Mas eu acho que não é o momento da gente... A gente ainda não tem equipe e estrutura operacional tudo bonitinho e vindo e as coisas acontecendo e tudo mais. A gente ainda está nesse processo de constituição. Esse negócio bomba de uma hora para outra, a gente tá ferrado, a gente não pegou. A gente vai ter que dar um jeito de... Teria que dar um jeito de fazer acontecer, mas a gente não estava preparado, você fala. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. A apresentação do site eu ia fazer, mas não vai dar tempo. Debate sobre as metas e equipe operacional. A gente já falou sobre equipe operacional. De metas, a gente vai ter uma reunião exatamente, se possível, nesse mesmo local. No máximo, não sei se daqui a um mês, porque, cara, é bem caro. Bem caro. Mas a gente vai conversando. A nossa próxima reunião vai ser para definir com relação à firma. Não, na próxima reunião já tem que estar com a firma aberta. Então, tá com a firma aberta, já definiu quem serão sócios? Não, aí o sócio seria a gente, né? Nesse caso, assim, já que a gente vai assumir as coisas, eu, Nivaldo, Flávio, você e acho que no máximo o Renilson. E o Lucas. E o Otávio. Pode ser não, sim. E a Carol. Claro, sim. Aquelas pessoas que estão sempre presentes, acho que são mais engajadas. Vamos definir isso aí, porque isso é uma coisa que tem me preocupado muito. Né? Eu estou vendo bastante, tudo, e se tratando de parte que movimenta, né? Valor, a gente tem que estar calçado. Sim, Você concordo. falou em reunião, eu acho que 2 horas aqui é pouco. É pouco mesmo. Se fosse lugar, realmente estaria caro. Porque 2 horas é pouco. É pouco. Então, mas a gente vai ter que ver como que a gente vai fazer isso daí, a gente vai definir. Mas em relação a metas, Sidney, vira especialista em criptomoeda. Tem muito curso de graça, tem muito vídeo na internet, estudo massa. O que eu tô fazendo o tempo todo, há 2, 3 anos, todo o tempo que eu tenho vago, em qualquer momento eu tô estudando sobre esse ramo. E o pior é que você vai mexendo e vai aparecendo mais coisas. Tem muita informação. Muita. Eu comecei essa semana, foi numa terça-feira que eu comecei. Aí um site vai chamando o outro, falei, poxa, isso é muita coisa pra você mexer. Flávio, cara, o mais rápido tem um computador disponível no final dos finais de semana para você tocar a parte financeira. E vai estudando sobre CFO, quais são funções, tarefas, desafios e assim por diante. Nivaldo, contabilidade. Fecha a contabilidade, Nivaldo, porra. Eu quero ver o balanço. E para esse ano que vem, a gente tentar melhorar a forma de compliance, o RI. Depois eu vou te mostrar como que é, não sei se já viu a nossa página de resultados em si. Eu quero deixar ela muito mais bonita, muito mais clara para as pessoas. A pessoa abre e viu isso, viu aquilo, não sei o quê. Assim como uma parte de patrimônio também, deixar mais claro. Mas a parte de RI você vai poder me ajudar. Inclusive, só a visão de usuário, de Eric, isso daqui tá claro para mim, isso daqui não tá claro. Você que mexe com financeiro, entende? Nossa, vai ser fantástico. Vitor, estudar os cursos que eu te passei, cara, não deixe de estudar de jeito nenhum. Você precisa aprender Python bem, apesar que você já tá com uma noção legal de Python, né? De lógica de programação, você já programa, desenvolve já.
Mesmo que bem simples assim, tipo, fazer uns programinhas assim mas pra aprender assim mesmo, treinar. Sim. Esse exercício assim de site. E me ajuda com o SPY. Eu já defini como meta pessoal separar, ter uns, acho que 4, 5 horas por semana só pro SPY. Deixa eu ver aqui mais. Carol? Pode arrumar um espaço mais em conta. Tocou aqui. Não sei como é que a gente um não brigou até lugar agora. mensal pra De repente. Ou a casa de alguém, mas que fosse mais espaçosa que a minha, porque a minha não tem nenhum local pra vocês sentarem, mas daria pra você e a gente economiza com isso. Só esse custo aí é o custo que a gente já vai pagar. Mas não foi perdida também. Não, hoje de forma alguma, eu digo assim, que não seria, não dá pra manter todos os meses nesse momento. Esse custo aí de 280 é o custo dos nossos impostos por mês, mais ou menos, seria. É 280 isso aqui, não? Deu 280 Esse essa. foi mais barato. E esse foi o mais barato, que é caro. É um serviço que é caro. Não, mas é caro. É sempre Agora, se a gente consegue uma casa de alguém aqui que dá pra gente ir, nossa, ia ser fantástico. Que seja garagem. Então, de repente a gente pode tentar saber lá no condomínio, né? Se dá para alugar lá o salão reserva, o salão central, podia de repente usar lá, vamos perguntar, né? Eu tava pensando nisso também, porque eu moro num prédio, né? E tem um salão de festas do Porque condomínio. nós temos o salão do prédio. Nós temos o salão do prédio e temos o salão Salão central, né? Então, dois salões. Então, no caso do salão do prédio, como é menor, né? Então dá pra gente usar. De repente a gente começa com o salão do prédio. Esqueci da foto com o Lucas. Horário livre, que geralmente ninguém usa. Então, a gente tem, e como... Tira lá a foto. Nós vamos conversar com a administradora lá. E nós temos direito, né, no Mas caso. sim. Aí a gente não precisaria pagar, né? Poderia ser até a noite. Podia fazer, Se alguém estivesse usando, né? Nós vamos conversar lá e... Então, Porque aí já não teria que pagar, porque como a gente tem direito, né? Então... Se vocês puderem, vejam isso daí então pra gente. Tá. Perfeito. O Nivaldo também vai ver lá no seu, né, Nivaldo? Eu vejo lá. Vou fazer uma pesquisa. Podia ter um pau de selfie agora. Nós temos, né, amor? Vai ter que trazer. Deixa agora. Se você fixa ele lá Vem na com mesa. pra cá. Vê se o Lucas sai. O Lucas não. Posta aí no nosso Instagram. Aí Aí vocês passam com ela, tá? Aí nós vamos ver lá próximo já fez lá com o condomínio. Tá. Mas como a gente tem direito, né, do salão do condomínio, a gente tem direito. E a minha lição de a casa, gente pode... em primeiro lugar, é resolver o negócio do CNPJ da do creche, né? CNPJ. Tá. Então eu vou conversar com o Branco e a gente vai acertando e aí a gente já toca. Tem um último ponto que eu queria bater nesses últimos 3 minutos que a gente tem aí, que é o que é uma startup? Startup é uma organização que ela é um pouco diferente de empresa, assim, por mais que no final das contas a empresa seja uma organização que pretende ter lucro para os sócios e resolver um problema e assim por diante, a startup normalmente ela é bem focada em resolver problemas e quase sempre se utiliza de tecnologia para isso, né? Eu acho que a definição fica mais assim. Então, normalmente startups são empresas, organizações disruptivas, que são fora da caixa, que pensam diferente, seja em organização, seja no modelo de negócio, seja na área de atuação e assim por diante, tá? Então, nós somos uma startup, uma fintech, que é uma startup voltada para finanças, para resolver problemas de finanças. E existem, e é importante que todos saibam como que funciona, pesquisem na internet, assim por diante, existem características muito específicas de startups. E para fazer uma startup funcionar, gente, é muito mais complicado que uma empresa, porque normalmente os problemas que elas resolvem são problemas que as pessoas não sabem como que é. A gente está falando sobre essas coisas, por exemplo, se você fala em 5 minutos sobre EX0 para uma pessoa, a pessoa não faz a mínima ideia do que a gente faz. Ela não entende. Sim. Por quê? Porque a gente é uma organização fora da caixa. Então, existe um desafio muito grande, que é como tornar esse negócio rentável, viável, né? E como tornar ele com uma experiência de usuário clara, objetiva, e como tornar ele exponencial, porque uma startup normalmente é exponencial. É um negócio que em algum momento ele consegue ter uma expansão de receita muito alta mesmo. Esse é o ramo de startup.
como que a gente pode ser mais profissional, como que a gente pode fazer valer o nosso ramo de negócios, fazer valer o nosso modelo de negócios e tornar a nossa startup grande, tornando esse negócio profissional com metas, com equipe separada, com CNPJ, com tudo muito certinho e sempre caminhando. É muito importante que a gente faça essas reuniões, que essas reuniões fiquem cada vez mais curtas. Assim como que é cada vez mais importante que vocês vejam os resultados, acompanhem o patrimônio da empresa, deem feedbacks no site, acompanhem a comunidade, gente. Porque assim, tem muita gente que está falando agora. Gente que às vezes manda no Telegram, que manda não sei o que. É importante que vocês se comuniquem com essas pessoas também, sabe? E que vocês entendam, principalmente, isso como um trabalho. Vocês fazem parte de uma empresa e principalmente vocês que estão interessados em fazer o negócio acontecer, vocês fazem parte da equipe operacional. Entender isso como um trabalho. Ficar maturando sempre, me cobrando, mas também sendo proativo e fazendo, que nem vocês estão falando aí. Eu nem quero participar disso daí, da parte de decisão de onde que vai ser, como que vai ser, porque aos poucos eu vou passando essas responsabilidades e a gente vai se tornando realmente um time, uma equipe, e com toda certeza a gente vai ter sucesso se a gente fizer isso daí. A gente vai trabalhar firme, trabalhar com disciplina e trabalhar no longo prazo. Aos poucos, sempre trabalhando metas, cumprindo objetivos e crescendo, e crescendo, e crescendo. Essa que é a nossa ideia. É assim que a gente se torna mais profissional, assim que a gente consegue fazer a nossa startup ter sucesso. E isso vai ser uma lição muito importante, porque quem sabe a gente não vai virar sócios em mais 10 startups aí daqui a um tempo. Nada impede a gente de fazer isso. Outra coisa, a comunicação entre nós, quando precisar haver, vamos fazer o XL Capital, não no antifrágil. Tem dois lá, às vezes até Senão a gente vaza o que a gente está pensando. A partir daqui dessa reunião, acho que você deveria dar uma filtrada na... Porque assim, na verdade, você está falando entre o grupo da equipe e o grupo XL. Tem o grupo da equipe e o Então, outro. Isso. O grupo da equipe é capital. Assim, eu pelo menos, eu sempre filtro bem os conteúdos que eu coloco. Porque às vezes eu confundo também. Mas pra você entender, equipe é coisa que é mais voltada para entre nós, entendeu? Por exemplo, tudo que eu tenho resultado, coisa do tipo, alguma novidade, vai sempre, antes eu sempre posto no grupo da equipe. Depois que vai pro XL Capital, que é o grupo mais de todo mundo, né? Então é importante mesmo ter essa noção que lá o grupo da equipe é mais pra gente. No próprio equipe, acho que era você dar uma olhada ali, ver se tá todo mundo ali. Que Tá, todo mundo. XL Capital e XL Capital de Frase, né? Não, tem um grupo que é Equipe XL Capital, esse é o grupo nosso, interno. E o XL Capital Antifrágil, que é o grupo aberto. Bem, gente, eu acho que basicamente isso daí, nosso tempo acabou aqui também. Eu queria mostrar coisas que eu queria mostrar, era o site inteiro, então mostrar lá a parte do resultado, mostrar cada página, não sei o que. E posso terminar lendo o pitch? Porque aí fica essa lição de casa. Vocês mandam no grupo lá da equipe alguma dúvida que vocês ficaram em relação ao pitch, ou então alguma sugestão que poderia ficar mais claro. A ideia do pitch, lembrem-se sempre, qual que é o seu ramo de negócio, como que você vai monetizar, quais são os seus concorrentes, qual que é o seu diferencial, por que eu deveria investir em você, né? Essas coisas assim. E é voltado sempre para quem não entende nada da área. Então, Aqui no Brasil tem alguma empresa que tem a mesma objetivo que o nosso, mesma finalidade, pratica a mesma coisa? Não. dentro de todo o contexto, não. Não, né? Não. Tem umas no mundo. Olá, meu nome é Eric Rodrigues e sou analista de sistemas e gestor de projetos. Agora sou CEO da XL Capital Antifrágil, que é uma fintech voltada a atuar no mercado de criptoativos. A XL é um fundo de investimentos que pretende explorar todo o vasto mercado de criptoativos, acumulando, através de trades, arbitragem, mineração e quaisquer outras formas de aumentar o seu patrimônio, os ativos deste mercado com maior potencial de lucro nos ramos de blockchain, big data, moedas digitais, inteligência artificial e internet das coisas, áreas que dominarão o mercado do futuro, e distribuir os resultados deste trabalho no passar dos anos aos detentores do token XL, que é o nosso próprio ativo digital correlacionado ao patrimônio do projeto. Diferentemente dos concorrentes, temos todas as carteiras, operações e contabilidade pública, de forma totalmente transparente. Identificamos que as pessoas não sabem que estão diante de uma grande oportunidade de investimento. É muito complexo investir em criptomoedas sozinho e o mercado tradicional de bolsa de valores está à beira do colapso. Queremos informar essas pessoas sobre esta oportunidade de investimentos
de investimento e deixá-las mais ricas com a consolidação de nosso projeto. XL Capital, mais do que investir nas organizações do futuro, nós somos o futuro.